Top 20 cidades mais populosas do estado de Pernambuco. Lista atualizada conforme o censo IBGE de 2022. Antes de começar, inscreva-se em nosso canal, ative o sino de notificações e deixe seu gostei. Então é isso. Vamos nessa! Na 20ª posição está o município de Belo Jardim, pertencente à mesorregião do Agreste Pernambucano e à microrregião do Vale do Ipojuca e distante cerca de 187 quilômetros da capital Recife. O município de Belo Jardim é o 20º mais populoso do estado de Pernambuco, com uma população total de 79.507 pessoas, de acordo com o censo IBGE de 2022, com uma taxa de crescimento de 9,77% em relação ao censo de 2010, o que dá um total de 7.095 habitantes a mais no município. Na 19ª posição está o município de Goiânia, localizado no extremo norte da região metropolitana do Recife, fazendo divisa com a região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, e distante cerca de 62 quilômetros da capital pernambucana. O município de Goiânia é o 19º mais populoso de Pernambuco, com uma população total de 81.042 habitantes e uma taxa de crescimento de 7,72% em comparação ao censo de 2010. Isso significa um aumento de 5.394 pessoas na cidade. Na 18ª posição da lista, está o município de Araripina, localizando-se na tríplice divisa, Pernambuco, Piauí e Ceará e distante cerca de 690 quilômetros da capital Recife. O município de Araripina é o 18º mais populoso do estado de Pernambuco, com uma população total de 85.088 pessoas e uma taxa de crescimento de 8,49% em relação ao censo de 2010, significando um aumento total de 7.725 novos habitantes na cidade. Na 17ª posição temos o município de Gravatá, estando localizado a cerca de 84 quilômetros da capital Recife e com uma área territorial de 513 quilômetros quadrados. O município de Gravatá é o 17º mais populoso do estado de Pernambuco, com uma população de 86.516 habitantes e uma taxa de crescimento de 13,13% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 9.847 novas pessoas morando no município. Na 16ª posição temos o município de Serra Talhada, localizado na mesorregião do Sertão Pernambucano, com uma área territorial de 2.980 quilômetros quadrados e distante 415 quilômetros da capital Recife. O município de Serra Talhada, com uma população de 92.228 habitantes, é o 16º mais populoso de Pernambuco, segundo dados do censo IBGE de 2022, o que representa uma taxa de crescimento de 16,4% em comparação ao censo de 2010. Isso significa um aumento de 12.987 habitantes no município. Na 15ª posição está o município de Santa Cruz do Capibaribe, localizado no Agreste Pernambucano e distante cerca de 190 quilômetros da capital Recife. O município de Santa Cruz do Capibaribe é o 15º mais populoso do estado de Pernambuco, com uma população total de 98.254 pessoas, de acordo com o censo IBGE de 2022, tendo uma taxa de crescimento de 12,19% em relação ao censo de 2010, significando um aumento de 10.716 habitantes no município. Na 14ª posição da lista está o município de Abreu e Lima, pertencente à mesorregião metropolitana do Recife e à microrregião do Recife e distante apenas 19 quilômetros da capital. O município de Abreu e Lima é o 14º mais populoso do estado de Pernambuco, com uma população de 98.462 pessoas e uma taxa de crescimento de 4,28% em comparação com o censo de 2010. Isso significa um aumento total de 4.034 novos habitantes no município. Na 13ª posição temos o município de Ipojuca,
localizado na microrregião de Suape, na mesorregião metropolitana do Recife, com uma área territorial de 527 km² e distante cerca de 43 km da capital pernambucana. O município de Pojuca é o 13º mais populoso do estado, segundo o censo IBGE de 2022, com uma população total de 98.932 habitantes, e uma taxa de crescimento de 22,69% em relação ao censo de 2010, o que significa um aumento de 18.390 novas pessoas morando em Pojuca. Na 12ª posição está o município de São Lourenço da Mata, localizado na região metropolitana do Recife, distante cerca de 19 km da capital pernambucana, e com uma área territorial de 264 km², o município de São Lourenço da Mata é o 12º mais populoso de Pernambuco, com uma população de 111.243 pessoas, conforme dados do censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 8,12% em relação ao censo de 2010, significando um aumento de 8.287 novos habitantes no município. Na 11ª posição está o município de Igaraçu, situado na região metropolitana do Recife, a 27 km da capital pernambucana e com uma área territorial de 305 km². O 11º município mais populoso do estado de Pernambuco é Igaraçu, com uma população total de 115.196 habitantes, de acordo com o censo IBGE de 2022, e uma taxa de crescimento de 12,91% em relação ao censo de 2010, o que significa um aumento de 13.209 pessoas na cidade. Na 10ª posição da lista está o município de Vitória de Santo Antão, localizado na zona da Mata Pernambucana, distante cerca de 46 km da capital Recife, e com uma área territorial de 335 km², Vitória de Santo Antão é o 10º município mais populoso de Pernambuco, com uma população de 134.110 pessoas, conforme o censo IBGE de 2022, com uma taxa de crescimento de 4,76% em comparação ao censo de 2010. Vitória de Santo Antão aumentou em 3.570 seu número de habitantes. Na 9ª posição da lista temos o município de Garanhuns, localizado no agreste do estado de Pernambuco, distante 230 km da capital pernambucana, Recife, e com uma área territorial de 458 km², Garanhuns é o 9º município mais populoso do estado de Pernambuco, com uma população de 142.506 habitantes, conforme aponta o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 10,12%, significando um aumento de 13.114 pessoas no município. Na 8ª posição está o município de Camaragibe, pertencente à região metropolitana do Recife, distante apenas cerca de 16 km da capital pernambucana e com uma área territorial de 55 km². O município de Camaragibe é o 8º mais populoso do estado, com uma população total de 147.771 pessoas, conforme o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 2,29%, o que significa um aumento de 3.265 novos habitantes no município. Na 7ª posição da lista está o município de Cabo de Santo Agostinho, localizando-se na região metropolitana do Recife, distante apenas cerca de 33 km da capital, e com uma área territorial de 448 km², o município de Cabo de Santo Agostinho é o 7º mais populoso de Pernambuco, com uma população de 203.216 habitantes, conforme dados do IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 9,83% em relação ao censo de 2010, o que significa um aumento de 18.093 novos habitantes no município. Na 6ª posição temos o município de Paulista, localizando-se no litoral norte pernambucano e pertencendo à mesorregião metropolitana do Recife, estando distante apenas 17 km da capital. O município de Paulista é o 6º mais populoso do estado de Pernambuco, com uma população total de 342.167 habitantes,
Conforme o censo IBGE de 2022, a taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 foi de 13,88%, significando um aumento de 45.556 habitantes. Na quinta posição está o município de Olinda, pertencente à região metropolitana do Recife, distante apenas 6 quilômetros da capital pernambucana e com uma área territorial de 43 quilômetros quadrados. O município de Olinda é o quinto mais populoso do estado de Pernambuco, com uma população total de 349.976 pessoas, conforme aponta o censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional de Olinda em relação ao censo de 2010 é de menos 7,36%, o que significa uma perda de 25.583 habitantes. Na quarta posição está o município de Caruaru, pertencendo à região geográfica intermediária de Caruaru, distante cerca de 130 quilômetros da capital Recife e com uma área territorial de 923 quilômetros quadrados. Caruaru é o quarto município mais populoso do estado de Pernambuco, com uma população total de 378.052 habitantes, e uma taxa de crescimento de 20,05% em relação ao censo de 2010, o que representa um aumento de 63.140 novos habitantes no município. Ocupando a terceira posição temos o município de Petrolina, localizado no interior do estado de Pernambuco, distante cerca de 712 quilômetros da capital Recife, e com uma área territorial de 4.561 quilômetros quadrados, o município de Petrolina é o terceiro mais populoso do estado de Pernambuco, com uma população de 386.786 habitantes, conforme o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 31,58% em relação ao censo de 2010, significando um aumento total de 92.705 habitantes no município. E na segunda posição da nossa lista está o município de Jaboatão dos Guararapes, localizando-se na região metropolitana do Recife, distante cerca de 18 quilômetros da capital e com uma área territorial de 258 quilômetros quadrados. O segundo município mais populoso de Pernambuco é Jaboatão dos Guararapes, com uma população total de 643.759 habitantes, de acordo com o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de menos 0,13% em relação ao censo de 2010, o que significa uma perda de 940 habitantes. Na primeira posição temos o município do Recife, localizando-se na região nordeste do Brasil, distante cerca de 2.220 quilômetros da capital federal, Brasília, e com uma área territorial de 218 quilômetros quadrados. Recife é a capital de Pernambuco e também o município mais populoso do estado, com uma população total de 1.488.920 habitantes, conforme dados do censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional de Recife, em relação ao censo de 2010, é de menos 3,17%, o que significa uma perda de 48.014 habitantes.